A Torre de Babel não era apenas uma construção imponente, ela tinha um propósito claro e audacioso: desafiar a autoridade divina. Os construtores da torre desejavam criar uma estrutura tão alta que alcançasse os céus, um símbolo de sua independência e poder. Este ato de construção era, em essência, uma declaração de que a humanidade poderia alcançar o divino por seus próprios meios, sem a necessidade da intervenção ou permissão de Deus. O propósito da torre também refletia a ambição de centralização do poder e a unificação da humanidade sob um único governo e uma única língua. Os líderes queriam que a torre fosse um símbolo da grandeza de Babilônia e da capacidade humana de dominar o mundo natural. A construção da torre era, portanto, tanto um projeto político quanto religioso, destinado a consolidar o poder terrestre e celestial em um único ponto de referência. De acordo com a narrativa bíblica, encontrada no livro de Gênesis, a humanidade, após o dilúvio, ainda falava uma única língua e vivia em unidade. Decididos a permanecer juntos e a evitar a dispersão pela terra, os descendentes de Noé começaram a construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Esta iniciativa, no entanto, não agradou a Deus. Vendo a torre como um símbolo de orgulho e rebeldia, Deus decidiu intervir para impedir que a humanidade continuasse em seu caminho de autossuficiência e desobediência. Na Bíblia é relatado que Deus confundiu a linguagem dos construtores, fazendo com que eles não pudessem mais se entender. Este ato de confusão de línguas levou à dispersão dos povos por toda a terra, interrompendo a construção da torre. O local passou a ser chamado de Babel, que em hebraico significa confusão. Este evento é visto como uma lição sobre os limites do poder humano e a necessidade de humildade diante do divino. A história da Torre de Babel tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos por diferentes tradições religiosas. No judaísmo, a história é frequentemente vista como um aviso contra o orgulho e a ambição desmedida. Os rabinos ensinam que a tentativa de construir a torre era um ato de arrogância, que desconsiderava a vontade de Deus e os limites impostos à humanidade. No cristianismo, a Torre de Babel é muitas vezes interpretada como uma metáfora para a diversidade linguística e cultural da humanidade. A confusão das línguas é vista como um ato de misericórdia divina, destinado a promover a humildade e a cooperação entre os diferentes povos. Alguns teólogos também veem a história como uma precursora da unidade restaurada no Pentecostes, onde os apóstolos foram capacitados pelo Espírito Santo a falar em diversas línguas para espalhar a mensagem cristã. No islamismo, a história da Torre de Babel é mencionada no Alcorão de forma menos detalhada, mas ainda assim serve como um exemplo de um povo que desafiou Deus e foi punido por sua insolência. As lições tiradas dessa história enfatizam a importância da submissão à vontade divina e a futilidade de tentar alcançar o poder absoluto por meio da rebeldia. A queda da Torre de Babel é um dos episódios mais dramáticos da narrativa bíblica. Segundo a Bíblia, Deus observou a construção da torre e percebeu que a humanidade estava unida em um propósito que desafiava a sua autoridade. Em um ato de intervenção divina, ele decidiu confundir a linguagem dos construtores, impedindo-os de se entenderem uns com os outros. Esta confusão de línguas fez com que a comunicação se tornasse impossível, paralisando a construção da torre. A intervenção divina foi um evento cataclísmico para os construtores da torre. De repente, o que era um projeto unificado e ambicioso se transformou em caos e desordem. As pessoas incapazes de se comunicar começaram a se dispersar, deixando a torre inacabada. Este ato de confusão de línguas não apenas interrompeu a construção, mas também simbolizou a limitação do poder humano diante da autoridade divina. Com a confusão das línguas, os construtores da Torre de Babel foram forçados a se dispersar por toda a terra. Esta dispersão levou à formação de diferentes culturas e nações, cada uma com sua própria língua e identidade. O evento marcou o início da diversidade linguística e cultural que conhecemos hoje.
As comunidades se separaram e se estabeleceram em diferentes regiões, desenvolvendo suas próprias tradições, religiões e formas de governo. A dispersão das pessoas também teve um impacto profundo na organização social e política da época. As cidades-estado que antes eram unificadas começaram a se fragmentar e novas lideranças surgiram em diferentes partes do mundo. Este processo de dispersão e formação de novas culturas contribuiu para a riqueza e complexidade da história humana, mas também trouxe desafios, como conflitos e guerras entre os novos grupos estabelecidos. Apesar de sua construção ter sido interrompida, a Torre de Babel deixou um legado duradouro na história e na cultura humana. O conceito da torre tornou-se um símbolo poderoso do orgulho e da ambição humana, bem como das consequências da desobediência a Deus. A história da Torre de Babel é frequentemente usada como uma metáfora para os perigos da arrogância e da tentativa de alcançar o poder absoluto sem considerar os limites impostos pela divindade. Arquitetonicamente, a ideia de construir estruturas que desafiam os céus continuou a fascinar a humanidade. As pirâmides do Egito, os templos maias e os modernos arranha-céus podem ser vistos como herdeiros do espírito de Babel. A ambição de construir para além dos limites conhecidos impulsionou muitas inovações tecnológicas e engenharias ao longo dos séculos. Culturalmente, a Torre de Babel influenciou a literatura, a arte e a música. Artistas e escritores de diversas épocas exploraram o tema da torre em suas obras, utilizando-o para discutir temas como unidade, diversidade e a relação entre o humano e o divino. A história da Torre de Babel permanece uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão, lembrando-nos sempre dos limites do poder humano e da necessidade de humildade. A Torre de Babel, segundo relatos, era uma estrutura de dimensões colossais, planejada para alcançar os céus. A sua arquitetura e design foram concebidos para impressionar e demonstrar o poder e a ambição dos seus construtores. A torre teria uma base larga e sólida, que se estreitava gradualmente à medida que subia, semelhante à estrutura das zigurates mesopotâmicas. Cada nível da torre era acessível através de rampas ou escadas, permitindo o transporte de materiais e a movimentação dos trabalhadores. Os arquitetos da época utilizaram princípios de simetria e proporção para garantir que a torre fosse não apenas alta, mas também esteticamente agradável e estruturalmente sólida. As paredes eram reforçadas com suportes internos, e a fundação foi cuidadosamente planejada para suportar o peso massivo da construção. Além disso, a torre era adornada com relevos e inscrições, celebrando os deuses e a grandeza dos reis que ordenaram sua construção. A construção de uma estrutura tão ambiciosa exigia uma quantidade enorme de materiais e recursos. Os principais materiais utilizados foram tijolos de barro e betume. Os tijolos eram fabricados localmente, moldados e cozidos em grandes quantidades, um processo que envolvia muita mão de obra e organização. O betume, que funcionava como um adesivo impermeável, era extraído de depósitos naturais na região. Para garantir o suprimento contínuo de materiais, os construtores organizaram uma logística complexa. A produção de tijolos acontecia em locais próximos ao rio Eufrates, onde a argila estava disponível em abundância. Os tijolos eram então transportados para o local da construção em carros puxados por animais ou em barcaças pelo rio. Esta operação exigia uma coordenação meticulosa e uma infraestrutura robusta para armazenar e distribuir os materiais. A construção da Torre de Babel foi uma empreitada colossal que envolveu milhares de trabalhadores. Estes construtores eram, em sua maioria, trabalhadores locais, mas também incluíam escravos e prisioneiros de guerra trazidos de várias partes do império. A mão de obra era organizada em grupos especializados, cada um responsável por diferentes aspectos do projeto, como a produção de tijolos, transporte de materiais, construção e decoração. A liderança do projeto estava nas mãos dos sacerdotes e dos arquitetos reais, que supervisionavam cada etapa da construção.
Eles eram responsáveis por garantir que os padrões de qualidade fossem mantidos e que o cronograma fosse seguido. As motivações dos construtores eram diversas, variando desde a devoção religiosa e o desejo de ganhar favores divinos até a busca por reconhecimento e status dentro da sociedade. A construção da Torre de Babel não foi apenas um projeto de engenharia, mas também um esforço coletivo que refletia a ambição e a capacidade de organização da civilização babilônica. A torre, se completada, teria sido uma prova monumental do que a humanidade pode alcançar quando unida por um objetivo comum, desafiando até mesmo o domínio divino. Na época em que a Torre de Babel foi supostamente construída, o mundo antigo estava repleto de civilizações emergentes e culturas complexas. A Mesopotâmia, considerada o berço da civilização, era um local de vastas planícies férteis entre os rios Tigre e Eufrates, onde surgiram algumas das primeiras cidades do mundo. Neste ambiente próspero, as comunidades se desenvolveram rapidamente, levando à criação de grandes impérios como o sumério, o acadiano, o babilônico e o assírio. Essas civilizações eram conhecidas por suas inovações em diversas áreas, incluindo escrita, leis e arquitetura. Os sumérios, por exemplo, inventaram a escrita cuneiforme, que permitiu o registro de informações e a comunicação de ideias complexas. As leis de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais da história, foram desenvolvidas na Babilônia. Essas culturas também eram profundamente religiosas, com crenças e rituais que permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. A vida social era estruturada em torno de uma hierarquia rígida, onde reis e sacerdotes ocupavam os postos mais altos, seguidos por guerreiros, comerciantes, artesãos e, por fim, agricultores e escravos. As cidades eram centros de poder político e religioso, com templos monumentais como zigurates, que serviam tanto como locais de culto quanto como símbolos do poder divino e terrestre dos governantes. A Torre de Babel é frequentemente associada à cidade de Babilônia, uma das metrópoles mais influentes da antiga Mesopotâmia. Babilônia estava situada na margem do rio Eufrates, em uma região que hoje corresponde ao moderno Iraque. Esta localização estratégica facilitou o comércio e a comunicação, tornando a cidade um importante centro de troca cultural e econômica. A região mesopotâmica era caracterizada por seu terreno plano e fértil, ideal para a agricultura, o que sustentou populações grandes e estáveis. Os rios Tigre e Eufrates forneciam não apenas água para a irrigação, mas também rotas de transporte e comunicação que ligavam diferentes partes do império. A proximidade de Babilônia com estas vias fluviais a transformou em um ponto central para a política e o comércio da época. Além de suas vantagens naturais, Babilônia também possuía fortificações impressionantes e estruturas arquitetônicas grandiosas, como os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era um símbolo de poder e prosperidade, e a Torre de Babel, com sua monumentalidade, teria se destacado como uma obra-prima da engenharia e um desafio direto ao poder divino. A construção de grandes estruturas na antiguidade exigia um nível significativo de habilidade e conhecimento tecnológico. Os babilônios, assim como outras civilizações mesopotâmicas, eram mestres em engenharia e arquitetura. Eles utilizavam tijolos de barro e betume como principais materiais de construção, uma vez que a pedra era escassa na região. Os métodos de construção da época envolviam a produção de milhares de tijolos de barro que eram moldados e secos ao sol ou cozidos em fornos para maior durabilidade. Esses tijolos eram então unidos com betume, uma forma natural de asfalto que funcionava como um cimento eficaz. Esta técnica permitiu a construção de zigurates, grandes estruturas em formato de pirâmide com vários andares, que serviam tanto como templos quanto como centros administrativos. Para a construção da Torre de Babel, teria sido necessário um planejamento meticuloso e uma organização eficiente.
Os trabalhadores teriam que coordenar a produção e o transporte de materiais em grande escala, além de aplicar técnicas avançadas de engenharia para garantir a estabilidade e a segurança da torre. As ferramentas disponíveis, embora rudimentares em comparação com os padrões modernos, eram sofisticadas o suficiente para permitir a construção de estruturas de grande porte. A engenharia da Torre de Babel não era apenas uma façanha técnica, mas também um testemunho da ambição e da determinação dos babilônios em deixar uma marca duradoura na história. A torre, se concluída, teria sido um símbolo de orgulho nacional e de habilidade humana, desafiando tanto as limitações físicas quanto as divinas. A Torre de Babel, como descrita na Bíblia, é um tema de grande debate entre historiadores e estudiosos. Diversas fontes históricas mencionam a torre e a cidade de Babilônia. Os textos de Beroso, um sacerdote babilônico do século III a.C., descrevem a construção de uma grande torre em Babilônia. Além disso, Heródoto, um historiador grego do século V a.C., também fez menção a uma estrutura semelhante durante suas viagens pela região. Esses relatos antigos, embora fragmentários e muitas vezes misturados com mitos, fornecem uma base histórica que sugere a existência de uma grande torre em Babilônia. Os historiadores concordam que Babilônia era uma cidade real e extremamente poderosa, conhecida por suas impressionantes construções, como os jardins suspensos e o grande zigurate dedicado ao deus Marduk. A torre mencionada nas histórias bíblicas pode ser uma versão mitificada dessas estruturas reais. As escavações arqueológicas na região de Babilônia têm revelado muitas informações sobre a antiga cidade e suas construções. Uma das descobertas mais significativas foi a do grande zigurate de Etemenanque, uma estrutura massiva que se acredita ter sido a inspiração para a Torre de Babel. Etemenanque, que significa casa da plataforma entre o céu e a terra, era um zigurate dedicado ao deus Marduk e foi descrito por textos antigos como tendo 7 níveis e uma altura impressionante. Além disso, as escavações trouxeram à luz inscrições e cilindros de argila que mencionam a construção e reconstrução de zigurates, indicando que estas estruturas eram uma parte central da arquitetura e da cultura babilônica. A análise dos materiais e técnicas de construção usadas nesses zigurates confirma que os babilônios possuíam conhecimentos avançados de engenharia e arquitetura. Embora não haja provas diretas da existência da Torre de Babel exatamente como descrita na Bíblia, as evidências arqueológicas sugerem que grandes torres eram uma característica comum na Babilônia e que a história bíblica pode ter sido inspirada por essas construções reais. A história da Torre de Babel também deu origem a diversas teorias alternativas sobre sua verdadeira natureza e localização. Alguns estudiosos sugerem que a torre pode ter sido um símbolo metafórico, representando a ambição humana e a busca por poder. Outros acreditam que a história pode ter sido inspirada por múltiplas estruturas em diferentes cidades-estado mesopotâmicas, combinadas em um único mito para enfatizar uma lição moral. Outra teoria interessante é a de que a confusão de línguas pode ter sido uma metáfora para a diversidade cultural e linguística da região. A Mesopotâmia era um caldeirão de diferentes povos e línguas, e a história da Torre de Babel poderia refletir as tensões e os desafios de comunicação que surgem em uma sociedade multicultural. Alguns arqueólogos e historiadores também propõem que a torre mencionada na Bíblia poderia estar localizada em outra parte do Império Babilônico, ou até mesmo em uma civilização anterior, como a Suméria. A contínua pesquisa e escavação na região podem eventualmente trazer mais luz sobre a verdadeira origem da lenda da Torre de Babel. A história da Torre de Babel deixou uma marca profunda na literatura e na arte ao longo dos séculos. Escritores e poetas de diversas culturas têm explorado este mito para discutir temas como a ambição humana, a diversidade linguística e os limites do conhecimento. Obras literárias como Paradise Lost, de John Milton,
e Divina Comédia, de Dante Alighieri, fazem referências à Torre de Babel, usando-a como símbolo da tentativa humana de desafiar os deuses. Na arte, a Torre de Babel tem sido representada por inúmeros artistas. Pintores renascentistas como Pieter Bruegel, o Velho, criaram obras icônicas que retratam a torre em construção, enfatizando sua grandiosidade e a confusão resultante da intervenção divina. Estas pinturas não só capturam a imaginação dos espectadores, mas também servem como comentários visuais sobre a vaidade e o orgulho humano. Escultores e artistas contemporâneos também têm utilizado a imagem da Torre de Babel para explorar temas modernos, como a globalização e a comunicação intercultural. Instalações artísticas e exposições frequentemente reinterpretam a torre como um símbolo das conquistas e dos fracassos da humanidade em seu esforço contínuo para alcançar o impossível. O mito da Torre de Babel também encontrou seu caminho para o cinema e a televisão, onde tem sido adaptado e reinterpretado de várias maneiras. Filmes de ficção científica como Blade Runner utilizam a ideia de uma torre colossal para simbolizar o avanço tecnológico e as suas consequências éticas e sociais. A ideia de uma estrutura que toca os céus é frequentemente usada para representar tanto a ambição quanto a desolação das sociedades futuristas. Séries de televisão e documentários históricos exploram a Torre de Babel em um contexto mais factual, investigando suas possíveis origens e significados. Documentários de canais como History Channel e National Geographic apresentam teorias arqueológicas e históricas sobre a torre, trazendo novas perspectivas e evidências que enriquecem a compreensão do público sobre este mito antigo. Além disso, animações e programas infantis frequentemente adaptam a história da Torre de Babel de maneira lúdica e educativa, introduzindo conceitos de diversidade cultural e colaboração através de narrativas acessíveis para crianças. A Torre de Babel também inspirou inúmeros músicos e compositores. Bandas de rock, grupos de música clássica e artistas de diversos gêneros têm criado obras que fazem referência à torre e ao seu significado simbólico. Canções como Babel, da banda Mumford & Sons, exploram temas de comunicação e conexão humana, refletindo sobre a natureza fragmentada da sociedade moderna. Em outras formas de arte, como o teatro e a dança, a Torre de Babel serve como um poderoso tema narrativo. Peças teatrais e performances de dança frequentemente utilizam a história da torre para discutir questões de poder, ambição e a busca por compreensão entre diferentes culturas. Coreógrafos e dramaturgos criam produções que visualmente representam a ascensão e a queda da torre, oferecendo interpretações únicas e provocativas sobre o mito. A influência da Torre de Babel na cultura popular é um testemunho da sua capacidade de ressoar com questões universais e atemporais. Seja através da palavra escrita, da imagem visual ou da música, a torre continua a inspirar e desafiar artistas e públicos ao redor do mundo. A história da Torre de Babel nos ensina valiosas lições sobre a natureza humana, a ambição e a importância da humildade. A tentativa de construir uma torre que alcançasse os céus é uma metáfora poderosa para a busca incessante do homem por poder e reconhecimento. No entanto, a intervenção divina e a subsequente confusão de línguas lembram-nos que há limites para o que podemos alcançar e que a arrogância e o orgulho podem levar à nossa queda. A moral da história enfatiza a necessidade de reconhecer e respeitar esses limites, assim como a importância de trabalhar juntos em harmonia, aceitando nossas diferenças e diversidades. A história de Babel serve como um alerta contra a centralização excessiva de poder e a desconsideração pelas forças que estão além do nosso controle. Qual parte desta história mais chamou a sua atenção? Você acredita que a Torre de Babel realmente existiu? Ou acha que é apenas um mito cheio de simbolismo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os mistérios e as maravilhas da história antiga.
Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam descobrir a fascinante história da Torre de Babel.